de certa forma, podemos dizer que estão judaizando a igreja. Então, tem uma série de práticas, pessoas tocando shofar dentro da igreja, usando roupa, veste de judeu, do judaísmo, né? Tem aquela toquinha na cabeça, uns véus, umas roupas assim, bandeira de Israel para todo lado, festas judaicas, celebrando a Páscoa com carne de cordeiro, aquelas coisas assim, né? Fazendo também festa de Purim, Arca da Aliança e essas coisas todas. Eu vou passar assim alguns vídeos só para mostrar o que é a natureza do que você vai ver em alguns cultos. Aqui a gente está vendo uma cena que aconteceu em uma igreja quadrangular. Observe que a pastora diz que eles estão reverenciando. Ela diz que não é uma mera arca, mas é a presença do Senhor nesta noite. Essas são as palavras que ela usa. Agora, tratar que esse objeto é a presença de Deus entre eles, e eles estão tocando o objeto, estão levando as pessoas para ir lá e tocar no objeto, né? Coisa que, claro que a Arca da Aliança no Velho Testamento não era para se tocar nela, né? Uma coisa assim muito incoerente. Eles entram carregando ela com varetas, que o objetivo disso no Velho Testamento era para não se tocar no objeto, aí depois todo mundo vai lá e põe a mão. Mas é como se tocar nesse objeto transmitisse alguma espécie de bênção espiritual, é um amuleto mágico, um negócio assim. Amém? Você pode orar, agradecer ao Eterno por este momento, orar também por Jerusalém, por Israel. Amém? Glória a Deus. Senhor, em nome de Jesus, nós queremos te louvar, nós queremos te adorar, eterno Deus, Criador. Muito obrigado por todas as bênçãos que o Senhor tem trazido sobre as nossas vidas, Pai, e sobre a nossa nação. Nós te louvamos, ó Pai, e nós estamos reunidos aqui, porque nós amamos Israel, nós amamos Jerusalém, e nós queremos abençoar aquela nação, nós queremos abençoar aquele povo. Ó Deus, como a tua palavra nos ensina que devemos orar, que haja paz em Israel, que haja shalom em Israel, assim como também sobre a nossa nação, o Brasil, e que haja shalom em cada coração nesta noite. Nós te pedimos, eterno Deus, e nós te agradecemos. Amém. Com muita reverência agora, nós vamos cantar o hino nacional de Israel, que é Hatikva, significa a esperança. Amém? O que nós estamos vendo agora são cenas de uma igreja quadrangular também, chamada Parque das Nações. E aqui eles estão com bandeiras de Israel para todo lado. Tem gente com aquela touca de oração na cabeça. Eles cantam o hino de Israel em hebraico, mas eles estão simplesmente mistificando a identidade judaica, etnia judaica, e associando o Estado moderno de Israel com o povo da Aliança de Deus, o que é uma doutrina falsa que está sendo transmitida através desse tipo de prática. O povo aqui diz que eles amam Israel, mas agindo da maneira que eles estão agindo, eles estão incentivando superstição em relação à etnia judaica, em relação à cultura judaica, e isso na verdade dificulta a salvação dos judeus, porque qualquer judeu que tiver contato com pessoas assim, né, dizendo assim, isso aqui é cristianismo, eles podem até achar assim, que tá, esse pessoal então é nosso fã, mas isso não ajuda essas pessoas a entenderem o que eles têm que renunciar para crer em Cristo. E em seguida você vai ver aqui danças tradicionais judaicas com música em hebraico, e vê lá se isso é uma coisa que os apóstolos introduziram para os convertidos, por exemplo, em Éfeso ou em Tessalônica, ou coisa assim, onde os apóstolos foram pregando o evangelho. Isso aqui não é uma prática cristã. Eles então, essas vestes tradicionais judaicas, o nome Jesus, pronunciado Yeshua, como se isso fosse uma coisa importante. Deixa eu dizer uma coisa sobre isso. Jesus sabe que nós estamos falando com ele se nós pronunciamos Jesus aqui no Brasil. Se em país de língua inglesa se fala Jesus, ele sabe que é ele, né? Eu, que sou Daniel, sou cidadão brasileiro e americano. Nos Estados Unidos, minha família e todo mundo que eu conheço lá me chama de Daniel. Quando eu estou aqui no Brasil, o pessoal me chama de Daniel. Eu sei que sou eu, os dois casos. Não preciso me chamar só do jeito que meu pai e minha mãe me chamavam quando era criança, para me identificar que sou eu na pessoa com quem está falando, não. E Jesus não é lerdo assim também, não. Ele sabe
Então, quer dizer, é uma coisa mais boba do mundo. Você vê que os apóstolos não se preocuparam com isso. Os apóstolos fizeram o quê? Os apóstolos ensinaram para a igreja sobre Jesus usando Jesus do Novo Testamento escrito em grego. Eles não pronunciaram Yeshua, Hamashi, essas coisas tudo. Eles pronunciaram em grego mesmo, escreveram em grego, com coisa que o nome Jesus pode ser transferido assim para a pronúncia de outros idiomas, e você não precisa acertar a pronúncia original. E isso é muito semelhante à doutrina de testemunho de Jeová, que quer dizer que você tem que chamar Deus de Jeová. Gente, os judeus pararam de fazer isso e por séculos não fizeram isso, e quando Jesus chega, o que Jesus faz? O próprio Senhor Jesus, quando cita o Velho Testamento, onde estava ali o nome de Deus, ele não fala o nome de Deus, o que ele fala é o Senhor, na língua grega, né? Kurios. Quer dizer, ele não está preocupado com isso aí. E então a gente não tem que preocupar também, mas se no texto bíblico está escrito o nome de Deus, a gente tem que falar Jeová ou Yahvé, o que for. Não, isso não vem ao caso e não convém para cristãos fazer. Nós temos que imitar o exemplo de Jesus aqui, que Jesus sabia muito bem do que ele estava falando. Pode glorificar a igreja. Ratehalá, ratunatale. E que comecem as bodas do Cordeiro. Essas meninas estão com as vestes que nós compramos em Israel, no Monte Sinai, em Jerusalém. E eu gostaria que vocês depois, no final, passassem ali para a gente estar colocando a venda num valor considerável, porque isso tem muito valor para nós, tá bom? E a gente vai ajudar bastante a nossa catedral. Esse também a gente está colocando para vender, tá? De Jerusalém. Então, também é muito valioso para nós, tá? Então, vocês passam ali que a gente passa os valores para vocês. Assim que terminar o culto, seja ligeira, porque só tem essas peças exclusivas. Nós subimos o Monte Sinai com esse chale aí. Então, essas roupas estão tudo consagrada, abençoada de Israel. Gente, nós temos um judeu original. Cadê o judeu que é da igreja da Mica, né, pastor? É o Abinadab? Se coloque em pé, por favor, Abinadab. Ele é descendente de judeu. Eu já fui lá, encostei assim, falei, dá licença, Abinadab, deixa eu pegar a bênção. Porque o Salmo 122,6 diz que quem ama Israel, ora pelo povo judeu, é abençoado. Então nós temos o prazer de ter um judeu aqui. E por último, você vai ver aqui uma cena de pessoas tocando chofar. É como se aquilo ali também fosse bento, fosse uma coisa que você tem que fazer desse jeito, porque isso aí tem um poder mágico, um poder sobrenatural. É pura superstição, mais uma vez. E essas cenas usando o chofar é de um congresso dos Gideões.